Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta. Nesse vídeo a gente vai trazer para você uma mensagem de um dos mestres ascensionados, uma mensagem que você precisa receber nesse momento. Vamos ver o que vem, né? Você vai ver na tela duas opções para escolher entre El Morya, o mestre do primeiro raio, e Saint Germain, que é o mestre ascensionado do sétimo raio. Se precisar, pausa o vídeo para escolher com calma, se conectar à opção que te chama mais a atenção nesse momento. Não precisa ter pressa. E eu vou começar com quem escolheu El Morya, o mestre do primeiro raio. Eu vou falar sobre ele depois. Senti de começar trazendo a mensagem. Depois a gente vai ler ali o que a carta em si traz, que tem umas frases relacionadas a esse mestre. Mas vamos ver aqui, começar com o tarô. Qual mensagem você precisa receber nesse momento, você que se conectou com a El Morya? O raio de cor azul. Muitas cartas viraram. A gente tem... Eu vou ficar com elas. Bastante carta que, se eu precisar, eu tiro mais. Temos o 4 de ouros, o avarento, seguido do rei de paus, o criador, a lua, vidas passadas, a viagem, que é o 8 de paus, e o 2 de espadas aqui, a esquizofrenia. A gente tem aqui, primeira coisa que me chama a atenção, talvez você esteja vivendo um momento de conflito, porque é muito curioso que eu tenho uma carta, duas cartas aqui, que se parecem em forma. Eu tenho uma figura segurando um tesouro, uma figura que é o avarento, uma pessoa feita de pedra, é um muro, ela é carrancuda, mas ela tem um tesouro nas mãos. E aqui eu tenho o rei de paus, que tem essa bola de luz nas mãos também, ele é o criador. É quase uma energia contraditória nessas duas cartas. Tem uma riqueza nas mãos, e um tem uma postura de criador, aquele que gera e que multiplica essa energia, utiliza essa energia a favor dele, alguém que cria um plano para aplicar essa energia da melhor forma na própria vida, ao passo que aqui a mesma pessoa, você, né, se coloca também como essa pessoa apegada a ideias rígidas, regras, e com isso faz essa energia, esse potencial que está aqui nas mãos, que é um tesouro aqui e uma bola de luz na outra, faz esse potencial não expandir. Do outro lado, eu tenho uma carta de movimento, esse 8 de paus. A viagem é um movimento, é o sair de um lugar e ir para outro, mais elevado, melhor. Eu me aproximo do sol quando eu caminho aqui nessa jornada. E uma outra carta de também apego, no sentido de eu não me mexo, eu não tenho como sair do lugar, eu tô segurando duas opções e eu não solto nenhuma nem outra. Eu fico aqui no meio, sem poder ir para lugar nenhum. Eu não faço a escolha. Então, eu tenho 4 cartas que trazem aqui, elas saíram todas juntas, né? Me trazem essa ideia de conflito interno. Se você não se sente assim nesse momento, provavelmente essa não é a sua mensagem, porque isso aqui pra mim tá repetido, tá reforçado. E o que eu tenho é uma necessidade de... A carta do meio, primeira, a que tá aqui no meio, saiu no meio de todas elas, é a lua. Uma carta que a lua fala de
coisas que estão ocultas, coisas que estão no inconsciente, que eu ainda não tenho conhecimento, consciência de. E a necessidade é exatamente disso, de buscar trazer para a luz, trazer para o lado luminoso essa decisão, essa informação que leva a uma decisão. Porque é para essa decisão te transformar nesse criador. É para essa decisão te fazer se mover na direção daquilo que você precisa viver. Você sair... A carta do 2 de espadas, ela tem essa energia de escolha, exatamente, de decisão, que precisa ser tomada. Eu preciso sair do 2 e ir para o 3. O 3 é quando a decisão já foi tomada. O 3 de espadas traz normalmente um coração com 3 espadas fincadas nele. E é uma carta que tem uma energia de sofrimento associada, né? Uma certa dor, mas ao mesmo tempo... Dali não tem como piorar, só tem como curar, tirar as espadas e cicatrizar. Então é uma decisão, toda renúncia, toda escolha implica uma renúncia. Aqui, o que isso me fala, que essa carta traz, principalmente aqui nesse contexto, você tem uma escolha nas suas mãos, uma decisão que precisa ser tomada e você não consegue. Por quê? As duas possibilidades são válidas para você. As duas opções têm a mesma força. Assim você não consegue decidir. Podemos estar falando, por exemplo, de um padrão de comportamento, um vício, por exemplo, que você não consegue abandonar, você sabe que te prejudica, mas ao mesmo tempo você não consegue abandonar. É um exemplo. Pode ser um relacionamento. Você não se sente plenamente feliz, mas você também não consegue soltar, se libertar daquilo. Então você tem todo um potencial de viver algo maior, melhor, que faça sentido para você em qualquer área da vida aqui. É uma energia muito ampla, que pega a vida como um todo. Pode ser aqui uma forma de comportamento de fato sua. E você tem esse potencial de ser essa figura do Criador, alguém que cria a realidade que você deseja, cria a vida que você pode viver. Você tem... o Criador é o termo que a gente se refere a Deus, né? Deus é o Criador de tudo. Então você tem esse potencial divino de Criador, de energia criativa e criadora dentro de você, mas isso não está sendo usado, isso está contido, está reprimido, porque existe essa dúvida, essa situação que precisa de uma decisão. E você não encontra essa decisão. É isso que está aqui para mim. Muito potencial, mas muito potencial de movimento, de direcionamento da vida, de você caminhar na direção daquilo que você realmente deseja. Esse ouro aqui todo nas mãos dessa figura, você viver uma vida próspera, né? Viver em abundância, que é viver em fluxo, viver o fluxo da vida, ser esse criador. Tudo isso está aqui, ao mesmo tempo que eu também tenho essa energia restritiva de eu não me mexo, eu não decido, eu não escolho, eu não saio do lugar. Aqui isso é reforçado por essa pessoa feita de pedra, feita de muro. Até é um símbolo que a gente pode usar, né? De você estar vivendo de um lado do muro, ao passo que você poderia viver do outro lado, no lado mais próspero desse muro, dessa vida. Como eu falei, né? Aqui a gente tem o movimento, o ir em direção a algo. E é como se você estivesse parada ou parado aqui na base da montanha. Você não consegue dar o passo. E aí a gente tem essa lua, que traz, aqui no meio, né? Traz exatamente isso. É preciso buscar conhecimento. Buscar informação. Conhecimento no sentido de informação. Você precisa olhar, revelar, trazer para a luz, olhar o que está acontecendo. Aqui, a gente, como eu disse, é muito genérico, é muito geral, não tem uma área específica. Então eu vou usar um exemplo. Se você está vivendo esse relacionamento morno, que talvez não te ofereça exatamente aquilo que você gostaria, olha para ele. O que falta? O que você quer?
O que está faltando? O que essa pessoa ou o relacionamento em si não está te oferecendo, que você precisa. Você tem desejos, aspirações e valores, crenças, verdades. Tudo isso precisa ser atendido. Se você tem esse descontentamento, é porque alguma coisa não está sendo atendida. O que? Você precisa ter consciência do que é. É claro que nem sempre é fácil a gente trazer isso para o lado consciente. Muitas vezes a gente acessa isso só quando acontece um problema, uma briga, um desentendimento, e aí você naquele momento fala, é por isso, tá aí. Às vezes precisa ser assim, mas não precisa sempre ser assim. Você não precisa viver em conflito para perceber que aquilo ali não te serve. Aqui tem uma necessidade de você recuperar a sua força, se recentralizar, trazer a sua força de volta para o seu centro, para as suas mãos. Aqui ele tá com essa bola de luz bem aqui na região do plexo solar. É o seu centro de força, de poder pessoal. Então é se concentrar de volta em você. Não no relacionamento em si, por exemplo, né? Não na situação externa, mas em você. O que você quer, o que você sente, quem você é. Para então você entender se aquilo ali que você está vivendo está compatível, está alinhado. É uma forma de você encontrar essas respostas. Isso aqui é necessário. É necessário para que você dê o passo na direção. Aqui a gente vai em direção ao Sol. O caminho aqui dessa viagem leva em direção ao Sol. O Sol é sucesso, felicidade, clareza de consciência, né? Então é possível chegar lá. Essa energia ela tá aqui, ela está se apresentando nesse momento de alguma forma bloqueada. É como se você não conseguisse caminhar, você está paralisada. A energia que me vem aqui é muito de paralisação, de uma sensação de estar presa. Mas você não está presa desse jeito. Eu vou tirar aqui algumas cartas com o Lenormand, pra gente ver o que mais vem. Mas eu tô rindo aqui porque eu bati o olho na carta do Elmoria, o mestre ascensionado aqui. E a frase que tem nessa carta, a primeira coisa que eu bati o olho, é que o universo está com você. Uma frase bem interessante, né? Para que você leve, saiba que você está sendo guiada, amparada, protegida. Mesmo nesse momento de indecisão, de dúvida, de questionamento. Isso tem um porquê de ser. É para que você encontre a resposta. Não é para que você fique na dúvida. É para que você encontre a resposta. Porque encontrando a resposta, você dá um passo. Quando você dá um passo, você se aproxima. Você dá um passo na direção da subida dessa montanha. Você se aproxima da sua essência, da sua verdade, daquilo que você precisa viver. Vamos ver aqui o que mais tem de mensagem. A Lua, de novo. E a Lua aqui no Lenormand, ela fala bastante sobre intuição. Olha só, a mensagem segue se repetindo. Então, assim, eu vou tirar mais algumas, mas é isso que eu precisava falar. Uma mensagem bem curta, na verdade. Talvez para alguns, para que você comece a perceber que esse desconforto que você vem sentindo é um convite para que você olhe para algumas coisas dentro de você. Para outras pessoas, pode ser essa dica de como você começa a prestar atenção, a perceber o que precisa ser visto. Não sei. Por que eu tô falando isso? Porque a primeira carta que saiu, eu tenho aqui. Saiu aqui nas primeiras, né? A Lua e na sequência o caminho, a carta da viagem. E aqui no Lenormand saiu a Lua e a carta dos caminhos. Também. É uma repetição da mesma mensagem, né? Os caminhos, no Lenormand, ele fala de aquele momento de encruzilhada da vida, né? Eu tô lendo dessa forma aqui, nesse momento, pelo menos. Momento de encruzilhada na vida, em que uma decisão precisa ser tomada. E aqui muito por você.
muito menos pelos outros ou pelas circunstâncias te direcionando, e muito mais por você fazendo essa escolha, tomando essa decisão e honrando a sua decisão. É você tomar a decisão pelos motivos certos. Aqui a Lua, né, como eu falei, ela fala de intuição também. É essa conexão com a sua voz interior, porque você não deve tomar uma decisão por algo externo. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar aqui, você tem um relacionamento. E aí, você tá em dúvida entre continuar com essa pessoa ou terminar porque tem uma outra pessoa no seu coração. E aí você termina o seu relacionamento, você escolhe fazer isso. E aí você vai tentar, né, com a outra pessoa. E não dá certo. Não se estabelece nada entre vocês. E aí você chega num momento e pensa assim, poxa, se arrepende, né? Poxa, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui terminar o meu relacionamento? Não deu certo com essa pessoa. E aí é que tá. Se você tomou a decisão de terminar o seu relacionamento porque aquilo não fazia mais sentido pra você, porque você queria algo melhor, você não tem que se arrepender depois. Não deu certo com essa pessoa, mas vai dar certo com outra. Você abriu mão de algo pra ficar com as mãos livres pra receber outra coisa. A gente não pode querer duas coisas ao mesmo tempo nesse caso, né? Então, era importante que você se desfizesse daquilo que não fazia mais sentido para que o que faz sentido se aproxime. Seja essa pessoa ou outra. Mas não é... Percebe o ponto? Não é porque deu errado com a segunda pessoa que você fez uma escolha errada. Você fez a escolha certa. Se você escolheu com o coração, se você fez aquilo que você sentia que precisava fazer. E não foi uma decisão por conta dessa pessoa. Foi uma decisão por você. Esse é o ponto. Tome as suas decisões por você. Pulou aqui a carta do cão, que traz... A energia do cão traz essa ideia de amizade, de lealdade. E me vem assim exatamente isso de é possível viver algo bom, feliz, com alguém que faz sentido pra você, com alguém que te faz se sentir bem, acolhida ou acolhido, amada, respeitada, cuidada, protegida. A energia do cão traz esses pontos, né? Esse animal tem, o arquétipo do cão traz isso tudo. Então é possível, ele pulou aqui, ele estava no fundo aqui e virou. É possível você viver isso. É como se isso estivesse no teu campo, isso está no teu caminho. Mas você não vai conseguir viver isso, e aqui eu tô falando, seguindo a ideia, o exemplo do relacionamento, né? Mas isso vale para todas as suas escolhas, decisões e questões que possam estar te acontecendo. Você pode viver algo bom, feliz, próspero, se você toma uma decisão, faz a sua escolha por você. Se você decide que você quer viver essa felicidade, você precisa escolher em primeiro lugar. Você precisa recuperar a sua força, trazer esse poder de volta para você. Se você aceita não viver isso por medo de que não vai ser capaz de viver algo melhor, você está fazendo a sua escolha. E mais do que escolha, você está reforçando uma ideia de que você não é capaz, você não merece, você não é suficiente para viver isso que você sente que precisa, que pode. No fundo, você não acredita que pode. E isso te faz ficar presa no mesmo lugar, não decidindo. Então, é basicamente isso que a gente tem aqui. Como eu disse, é uma mensagem que tá girando aqui em torno do mesmo ponto, né? E é isso que eu preciso falar. Eu sinto que é isso. Não tem muito mais o que desenvolver aqui. Não vira outra carta. Eu vou finalizar aqui, eu vou deixar desse jeito. Eu vou só finalizar aqui com a carta do El Moria, né? Ele é o mestre do primeiro raio, o raio azul, que é o raio exatamente desse poder. Ele é o raio dos líderes.
figuras de muita, uma postura de muita ética, muita justiça, né? Com um senso de justiça muito forte, e por isso são líderes, né? Tem essa capacidade. E aqui ele fala sobre uma presença que ajuda no despertar. E o El Morya, esse raio, o raio azul, o primeiro raio, ele fala da consciência crística. Um raio, é o primeiro raio, né, o que dá a base para todos os outros serem construídos em cima, que traz exatamente essa consciência maior, expandida, consciência plena. E aqui, como eu disse, né, ele traz essa mensagem de o universo está com você, está do seu lado. O que você decidir por você, que for o melhor para você, o universo vai estar do seu lado te apoiando e amparando, colocando o chão nos seus pés para que você consiga dar esses passos, caminhar na direção disso que faz mais sentido para você. E a outra frase que ele traz se permita, né, vestir um manto de proteção e de amor. Essa é a mensagem final aqui desse mestre ascensionado para você. Saiba que El Morya, se você escolheu essa carta, né, não foi à toa, o Morya tá do seu lado, te apoiando, te ajudando, te guiando para que você tome as melhores decisões e dê os passos certos que você precisa dar na direção do seu crescimento. Se você sentir, você pode fazer visualizações usando o raio de chama azul, que é o primeiro raio, né? Pra te ajudar de alguma forma, para que você encontre essa força aí dentro, que tá presente. Esse rei de paus está aqui, é como se você fosse esse rei de paus, independente de gênero, essa energia de poder criador da realidade. Isso tá aqui presente e eu espero que essa leitura de alguma forma tenha te ajudado a abrir um pouco os olhos para perceber toda essa força dentro de você. E é isso, vou finalizar a sua mensagem, sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazê-la até você. Te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita, ativando as notificações para saber sempre que tem vídeo novo. E é isso, espero te ver no próximo. Até lá! Vou agora para a mensagem de quem se conectou com essa carta do Saint Germain, o mestre ascensionado do 7º raio do chama violeta. Vou deixar aqui, como eu fiz no primeiro grupo, vou usar essa carta no final, para finalizar a sua mensagem. Vou começar aqui com o tarô, pra gente saber o que ele traz de mensagem para você nesse momento, né, Saint Germain. Mas já bati o olho ali na carta e um termo que ela traz é a libertação do karma. Então, vamos ver se esse é o tema que vem aqui, né, na leitura. Ter isso em mente enquanto trago aqui a mensagem. A gente tem aqui a carta 7 de paus, o estresse, seguida do louco, a paciência, mais um 7 de ouros e o pendurado, a nova visão. Não foca. Tirar mais uma. Voltando-se para dentro. É uma mensagem que me lembra bastante a mensagem do primeiro grupo. Vou começar por aqui, eu acho. Vamos lá. Vou começar pelo final. Voltando-se para dentro, ela traz essa necessidade de parar um pouco. Não precisa necessariamente você pausar tudo que está acontecendo na sua vida para entrar em um estado meditativo, para encontrar a iluminação. Não é isso. Mas aqui é uma necessidade de desacelerar um pouco para você se reconectar com você mesma ou com você mesmo. Porque existe aqui, a gente começa com o estresse e termina com essa carta, né, do voltando-se para dentro. Aqui, percebe que ela tem um formato triangular?
existe uma base sólida. Você encontra essa base sólida, essa solidez emocional, ou seja, um estado de centramento, de reequilíbrio interno. Quando você faz isso, quando você se propõe a se voltar para dentro de você. Não precisa necessariamente ser num estado meditativo, mas num estado de percepção, autopercepção, conexão com você mesma, com o que você sente, com a sua intuição, com os seus pensamentos, para entender o que eles estão te dizendo, não se deixando confundir por um excesso de pensamentos, mas buscando colocar as coisas no lugar e entender onde eu tô, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, como eu estou enxergando isso que está acontecendo na minha vida, na área que for. Mas aqui também não me vem nada muito forte assim de uma área específica da vida. Eu vejo como uma mensagem muito ampla, que vale para tudo e vale para a vida de um modo geral, e para cada área também. Aí você encaixa se for uma questão profissional, que precisa de mais atenção nesse momento, se é um relacionamento, uma questão familiar. E aqui junto, né, disso como eu disse, eu tenho estresse, eu tenho um excesso de informação, um excesso de coisas acontecendo. Pode ser que você, inclusive, como foi a primeira carta, esteja num momento da sua vida que tem muita coisa acontecendo, tá uma vida atribulada, e você tá tendo que direcionar sua atenção para vários pontos diferentes. Isso te tira força. Isso colabora para essa desconexão, para você parar de prestar atenção dentro, sair do seu centro e colocar toda a sua atenção fora, em outra coisa, qualquer outra coisa, ou várias outras coisas. E isso gera só uma coisa: estresse. Isso gera desconexão. E quando você está desconectada, é como se você estivesse perdida. Como se você estivesse no meio de uma névoa, sem bússola, sem nada. Sem saber para onde ir. Se você vai para frente, para lá, você não sabe a direção. E se você não sabe a direção que você precisa seguir, a tendência é que você só se desgaste, só gaste energia, se canse e não chegue a lugar nenhum. Porque você não está vendo a direção certa. O certo e errado é relativo. Tudo traz aprendizado, até as escolhas equivocadas que a gente faz. Mas, enfim, aqui a gente está olhando para isso. Qual é o melhor caminho, a melhor direção para eu viver nesse momento, né? Para eu seguir nesse momento. E é isso, é como se você não conseguisse enxergar por que existe essa desconexão. O que traz aqui de mensagem, né? Aproveitando o gancho, a gente tem o pendurado, que por si só reforça essa ideia de eu não sei para que direção eu vou, eu tô aqui presa, paralisada, eu me sinto paralisada. Por isso que eu falei que parece um pouco com a mensagem do primeiro grupo. Eu me sinto paralisada, eu não sei que caminho eu sigo, então eu não dou nenhum passo. O pendurado tem essa energia de estagnação, paralisação. E muitas vezes isso aqui é essencial. No seu caso, eu diria que é essencial. É um momento em que você precisa aceitar, que você precisa, antes de descobrir em qual direção dar o passo, você precisa observar. Ver as coisas como elas são, entender o que você está sentindo, sentir, ouvir a sua intuição, sentir o que o teu corpo te fala. Ele está te puxando para um caminho, ele está te dando uma orientação, te dizendo se é melhor fazer uma coisa ou outra. Mas você precisa estar um pouquinho mais tranquila, mais quieta, para conseguir ouvir essa mensagem, que é muito sutil. Eu não posso trazer a resposta para você. Já não poderia naturalmente, porque é algo muito particular. E mais ainda numa leitura coletiva. Não tem como eu saber. Mas você tem como se conectar com o seu interior para saber que caminho é esse que está sendo apontado. Você não precisa saber a linha de chegada, onde ela está.
Você não precisa saber o que você vai viver lá no final. Você só precisa saber qual é o próximo passo. Isso é muito mais fácil. Isso torna tudo muito mais leve, né? Fácil no sentido de leve. De eu não preciso saber que eu tenho que dar 100 passos na direção, sei lá, norte. Eu só preciso dar um passo na direção norte. Já é suficiente. Depois eu descubro qual o próximo. Às vezes o próximo vai ser ir pra esquerda. Eu vou descobrir isso no caminho. Então fica mais leve. E a outra coisa que esse pendurado aqui especificamente traz é essa ideia de nova visão, né? Quando o pendurado tá de cabeça para baixo, tá amarrado de cabeça para baixo, ele vê as coisas de um outro ângulo. Então, uma dica aqui para você, como mensagem realmente, é você tirar esse tempo para observar, não só dentro, mas observar tudo e tentar olhar as coisas de um jeito diferente. Você talvez venha seguindo um padrão, inclusive de pensamentos, padrão de ações, né, de comportamento e talvez também de pensamentos. Tá de alguma forma condicionada a pensar de uma mesma maneira. E o convite aqui é: tenta pensar de um outro jeito. Nem sempre é fácil, né? A gente fazer diferente. Mas tenta tirar tudo isso. Faz o exercício de zerar. Se zera a sua mente. Tira todas as verdades absolutas que você conhece e pensa como seria se fosse de outro jeito. Como seria a sua atitude se você agisse de um jeito diferente do que você está acostumada a agir ou pensar. Tenta ver o que vem de mensagem. Pode ser que você encontre um caminho aí. Pode ser que você encontre uma resposta. Nesse exercício de se propor a olhar as coisas de um outro jeito. É assim que a gente descobre, faz descobertas, né? De modo geral. E aí, o que eu tenho aqui é a carta central, é a carta da paciência. É uma construção, tem algo sendo gestado. Tem uma vida próspera, abundante, feliz, sendo gestada. Você está na direção disso. Mas se você ainda não se sente vivendo em abundância, você está no caminho. Isso é fato. Você está nesse caminho. Isso aqui está em processo, está em andamento. Mas você precisa estar pronta. Um bebê, ele tem a hora certa de nascer. Ele não pode nascer nem antes nem depois do tempo. Senão dá problema, né? Então, com muita paciência, com muita gentileza com você mesma, com você mesmo. Paciência, tranquilidade. Sem querer correr, sem querer apressar as coisas, sem querer respostas prontas. Se permita viver esse processo. Se permita diariamente olhar as coisas de um outro jeito. Se proponha: hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou tentar fazer tal coisa de um outro jeito. E ver o que acontece. Eu não sei qual resposta eu vou receber. Pode ser que dê muito errado. Mas o fato de ter me proposto a fazer diferente já me coloca num novo lugar. É uma micromodificação que você faz nos seus processos internos. E isso acaba, traz um efeito cascata para a vida. Até chegar no ponto de você ter muito mais consciência do seu caminho, do melhor caminho, que te leva na direção dessa vida abundante, próspera, feliz, que está em processo de construção. Por quê? Temos aqui o louco. É um novo início, é uma nova vida. Eu tenho o louco seguido disso, dessa energia, né, da paciência. É uma nova vida sendo construída passo após passo. Algumas vezes vai precisar de um salto de fé. Aquele momento em que você não tem certeza de absolutamente nada, mas você precisa fazer alguma coisa. E aí você dá aquele passo no escuro, assim, às vezes até com medo, mas você dá o passo no escuro. E parece que por um milagre divino, o chão tá ali nos seus pés, tá? Ele se faz embaixo dos seus pés. E você é amparada ou amparado, né, por algo, você se sente, né, amparado por algo maior. Como se você estivesse de fato sendo guiada, orientada
naquela direção. Mas para você entrar nesse estado, nesse fluxo de ser orientada e se sentir e ir de novo cada vez mais, você precisa, em primeiro lugar, fazer esse movimento de conexão e, em segundo lugar, esse ato de fé para que você consiga dar esse passo. E é isso que eu tenho aqui. Espero que essa mensagem esteja fazendo sentido para quem precisar fazer sentido, vai fazer. Mas eu acho que não, é algo que não é para todo mundo, é uma mensagem que não é para todo mundo. Quer dizer, ela é uma mensagem que serve para todo mundo, mas talvez nem todo mundo esteja no momento de ouvir essas coisas. E possivelmente, se não for o seu momento, você vai se incomodar com algo que eu falei. E aí, é nesse momento em que eu recebo mensagens desagradáveis nos comentários. Enfim, vamos lá. Vou continuar aqui com Lenormand, vendo o que mais vem de mensagem pra você. As flores. Mais prosperidade, né? Aqui a referência desse jardim florido. De você vivendo algo feliz, bom, positivo, sem... Eu vou usar uma palavra aqui que depois vai fazer sentido, que ela tá presente aqui, mas eu ainda não falei. Vivendo uma vida sem drama, vivendo uma vida sem... Não sem problemas, ninguém vive sem problemas, né? Eles são os catalisadores que fazem a gente crescer na vida. Mas sem que você se afete tanto por aquilo que não sai conforme o planejado, por aquilo que alguém pode tentar fazer até contra você, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem os ratos aqui. E, né, tem os ratos seguindo essa energia da prosperidade, do jardim florido, das flores. Então, essas flores, elas minimizam esse poder desses ratos, que é exatamente os pequenos problemas da vida, né? Ou as pessoas problemas na vida. Então, essas flores minimizam isso. Fazem isso não ter importância, porque você trouxe de volta a sua força para as suas mãos. Você está tão conectada com a sua vida, com a sua essência, que você não se afeta por qualquer coisa que esteja acontecendo à sua volta, que possa estar acontecendo de ruim. Isso reforça, né, a ideia aqui do estresse. Reforça a ideia ou é reforçado pela ideia do estresse? É como se nada te abalasse. Mas não por prepotência, né? Não é por eu me sinto superior, eu sou superior. Não. É simplesmente porque eu não me alinho mais a isso. Isso não me afeta, não me abala. Essa energia baixa não me abala. É natural. E por isso verdadeiro, né? Porque se não for natural, não é de verdade. A gente tem aqui, vou ficar com essas cartas. A gente tem aqui o caixão, que indica, mais uma vez, fim de ciclo. Algo se encerrando, algo sendo enterrado aqui. Eu vejo como não só as dificuldades, as grandes dificuldades, né? Mas principalmente esses padrões, padrão de pensamento, padrão de comportamento, o fim desses padrões. Você agora vivendo com esse louco aqui também, né? Não só o caminho, mas também vivendo uma nova vida no sentido de novos comportamentos, criando novos padrões, agora padrões prósperos, padrões de prosperidade, não mais de escassez. Então, é você saindo, o caminho de vida aqui que a gente está falando eu não vivo mais essa vida de escassez, agora eu vivo uma vida de prosperidade, de fluxo, de abundância. Então é o fim disso, sabe? É o fim dessa era da sua vida. Essas cartas me indicam isso. Mas tem sempre o primeiro passo, né?
Não podemos esquecer, apesar de ter sido a última carta que saiu, esse é o primeiro passo. É a reconexão com você, com o seu centro, com a sua essência. E a última carta que a gente tem é a dos pássaros. Os pássaros, eles também, é uma carta que traz também essa energia de positividade, né? Uma energia positiva. E me vem assim, uma coisa de comunicação. Primeira ideia que me vem sobre os pássaros é sempre comunicação. Pode ser para algumas pessoas ou para todo mundo, né, que está ouvindo. Você conseguindo se expressar a sua essência, viver a sua verdade, falar a sua verdade, mas viver a sua verdade. E principalmente, liberdade. Esses pássaros aqui para você, me vem a palavra liberdade. Se sentindo livre, não mais presa como o pendurado, né? Aqui também, esse pendurado, ele é muito lindo. Ele não é uma pessoa amarrada, ele é uma pessoa dançando num movimento extremamente livre de dança aqui, com todo o ser, né? Todo o corpo está em movimento, é lindo. Então, liberdade e essa expressão, né, da sua essência. Isso é possível. A mensagem é essa, né? Isso é possível de ser vivido por você. Você só precisa se propor a rever conceitos, a mudar atitudes, a trabalhar seus sentimentos que precisam ainda de cura. Tudo isso aqui que foi dito até aqui. E por fim, né, vamos finalizar aqui com Saint Germain, o mestre ascensionado do 7º raio da chama violeta. É o raio da transmutação da energia, né? Transformar os padrões negativos em padrões positivos, transformar a energia densa em energia positiva, leve. E ele fala, quando eu falei, né, sobre não viver mais no drama dos ratos, porque ele fala que se mova além do drama. Ou, né, vou traduzir de uma outra forma, veja além do drama. Crie o seu próprio caminho, é outra frase que está aqui. Abra espaço em você para energia, para boa energia, para energia positiva. São as frases que tem aqui associadas a essa carta. Não sei se vai dar para ler no vídeo. Se você quiser, você pode dar uma pausa. Mas é isso, são essas 4 frases. Se mova ou veja além do drama. Crie o seu próprio caminho e abra espaço para energia positiva. Todas as frases se encaixam, eu deixei por último, né? Mas todas essas frases se encaixam muito bem em vários pontos do que foi dito aqui para você e elas só reforçam. Como eu disse no primeiro grupo, você pode usar o apoio, né, de Saint Germain. É um mestre de extremo poder. Você pode se conectar, fazer visualizações, usando esse arquétipo de Saint Germain. Você pode também usar a própria visualizações, né, da própria chama violeta, te circundando, esse fogo violeta, né, essa chama violeta. Eu tenho aqui no canal, se você for na home do canal, né, clicar lá para ver a página principal, eu tenho, escorregando, você vai ver uma playlist que eu tenho algumas meditações guiadas. Uma delas é uma meditação de limpeza energética, que eu uso exatamente a chama violeta. Se você se conectou com Saint Germain aqui, não foi à toa. Então, pode ser que seja útil para você fazer essa limpeza no seu campo, essa limpeza energética, usando exatamente essa chama violeta. E aí lá eu explico melhor. Você vai ser guiada para fazer a visualização. Então, vou deixar. Se você sentir, você clica lá para ouvir. E ouça quantas vezes precisar, sempre que sentir necessidade. E é isso, vou finalizar a sua leitura aqui. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Espero que ela tenha sido útil. Te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita ainda, ativando as notificações para saber quando tem vídeo novo. E eu espero te ver no próximo. É isso, até lá!